Amém? A igreja, na verdade, semana passada eu comecei a falar alguma coisinha sobre a igreja, trouxe para vocês alguma coisa sobre a estrutura desta igreja, sobre o que nós estávamos formados, mas foi uma coisa muito rápida, porque nós estávamos com o nosso tempo um pouco short, né? A gente não podia ir muito longe. Mas eu queria continuar na mesma linha de raciocínio, porque é o aniversário da igreja. E nada melhor do que o aniversário da igreja para fazer exatamente aquilo que eu fiz comigo, me reavaliar. Me fazer uma avaliação e olhar para dentro de mim, porque é um momento propício para falar da igreja, para falar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, daquilo que Ele fez, mas o que eu, como igreja, qual é o que é que Deus quer comigo, o que é que Deus quer fazer na minha vida. E a igreja, essa estrutura, ou seja, o irmão, cada um de nós, sem sombra de dúvidas, é uma das dádivas maiores que o Senhor deu para nós. Nós podemos estar aqui reunidos, nós podemos estar como corpo de Cristo. Esse foi um dos maiores presentes. E esse presente não é só para nós. Esse presente também é para toda a humanidade. Porque esse presente de Deus, ele se estende. É como o Du falou. Praticamente eu pego o gancho na palavra do Du. Que realmente nós somos reflexo. Nós somos a continuação de algo. Sabemos que a igreja ela atua tanto no campo físico quanto ela atua no espiritual. Porque nós podemos falar da igreja aqui, da sua estrutura, mas todos nós nos beneficiamos com o crescimento. Tanto quanto pessoas, como cristãos, nós contribuímos assim com a sociedade para promover algum tipo de influência que nós temos para esse mundo. Então aquilo que nós recebemos na igreja, nós levamos essa mensagem do Evangelho, nós crescemos como corpo. Cada estudo, cada palavra, cada canção, cada gesto que nós fazemos um com o outro. E também aprendendo da palavra de Deus. E eu me lembro que desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu nasci na igreja. Eu sou um fruto da igreja. Minha mãe se converteu ao Evangelho, eu nasci nesse Evangelho e vim desde pequeno ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo nas escolas dominicais, ouvindo das palavras que eram me dadas nesse momento que as crianças têm, e foram me moldando e foram me formando. Então, se fosse falar em matéria de igreja, para mim a igreja, essa estrutura, ou seja, a igreja de Cristo, é de suma importância para a minha vida, porque eu sou um reflexo dela. E talvez você, olhando para a tua vida e fazendo uma análise da tua vida, você vai falar a mesma coisa. Realmente eu sou um reflexo da igreja, eu sou um reflexo do ambiente que eu vivi. Assim como muitas outras pessoas têm tido esse reflexo. E veja que hoje eu quero incentivar, e nós vamos usar bastante a palavra, a Bíblia hoje, para que você veja dentro da palavra de Deus, a nossa estrutura, como é que nós estamos formados, aquilo que Deus quer. E nesses tempos em que eu estive, não é, desde 45 anos na igreja, eu vi muitas pessoas chegarem, se sentarem como nós estamos sentados. E essas pessoas foram tremendamente abençoadas. Vi pessoas chegarem numa situação deprimente, pessoas chegarem ao cúmulo do suicídio, ao cúmulo da morte, ao cúmulo da destruição sentimental, destruição do lar, destruição da vida, em situações de destruição como pessoa, entrarem numa igreja verdadeira e serem transformados. E esse é o poder que a igreja tem, não a estrutura, mas nós. Porque quem é usado para essa estrutura somos nós. E é importante nós termos esta consciência do trabalho coletivo em Cristo, em Deus, que todos nós fazemos. E verdadeiramente, na igreja, uma igreja que é verdadeira, ela não tem negociação. Uma igreja que é verdadeira não tem o achismo, não. Uma igreja que é verdadeira, ela é guiada pela palavra de Deus. Uma igreja que é verdadeira busca na palavra de Deus estabelecer um padrão, estabelecer o seu critério, e isso é o fundamento. O fundamento é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. E o grande desafio para mim, que a igreja tende a ensinar, e que ela precisa ensinar, e hoje muitos têm falhado nisso, é de que as pessoas elas não veem a Cristo por aquilo que Ele pode oferecer. Ela vem a primeira mão por aquilo que Cristo pode dar. Mas ensiná-las que Ele é a maior bênção que nós temos. Ou seja, eu venho porque Ele é meu Deus.
Então eu venho até a Cristo porque eu o sirvo. Isso eu vou entender. Quando uma pessoa chega na igreja, ela não tem essa convicção. Ela vem porque oferece-se alguma coisa. Só que à medida com que ela senta no banco, ela começa a ouvir a palavra, à medida do que ela vai vendo, ela vai sendo transformada em Deus e ela começa a entender, se é uma igreja séria, ela começa a entender que servir a Deus ou estar no Evangelho não é buscar somente o que Deus dá. Ele dá, porque é uma consequência de servi-lo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, e você, se puder, não sei quem vai ver no mobile, pudesse ficar com o seu mobile aí ligado, porque hoje nós vamos começar. E nós terminamos na semana que vem. Amém? Então nós vamos para Efésios, no capítulo 2. Isso, Efésios 2. Amém? 19. Até o 22 nós vamos ler. Então, Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Segura aí. Fecha os teus olhos. Deus, nós te agradecemos por esse momento. Já cantamos louvores, adoramos o seu nome. E agora adoramos ao Senhor com a nossa atenção. Adoramos ao Senhor buscando a palavra, adoramos ao Senhor buscando, Senhor, orientação de Ti como igreja, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é a nossa base sólida, é o nosso fundamento, Senhor, é a nossa pedra angular, que nos coloca, Senhor, no posicionamento, coloca-nos, Senhor, em cima de algo sólido, Deus. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Essa passagem aqui que eu li, que nós somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, fundamento que foi ensinado pelos profetas, fundamento que é Jesus Cristo, a pedra angular, um edifício ajustado, juntamente edificados em Cristo Jesus. Hoje a igreja, porque ela lida com pessoas, a igreja ela busca tentar agradar ou atrair com o agrado. Como assim? As pessoas elas buscam, por exemplo, cura. Então a igreja cria uma estratégia de desenvolver cura. As pessoas elas buscam coisas. Então a igreja cria estratégias para oferecer estas coisas para as pessoas, para atrair estas pessoas. As pessoas passam por dificuldades, então a igreja cria situações ou diz que Cristo, quando você vem para Cristo, eu já ouvi isso muito, você não vai ter mais dificuldade. Ou seja, terminaram os seus problemas, você agora é de Cristo. Eu já ouvi muito isso. As pessoas buscam dinheiro, e hoje no mundo capitalista que nós vivemos é oferecido, você dá para Deus e Deus te devolve. Como temos falado aqui, quando você vem trazer o Deus, sempre fala, não traga a tua oferta para fazer barganha com Deus. E é exatamente isso, nós não precisamos fazer barganha com Deus, nós não precisamos chegar a Deus desta forma. Mas é normal criar-se certas funcionalidades para atrair esse tipo de coisa. Relacionamento. Olha, vem para a igreja que aqui você vai arrumar um namorado, ou vai arrumar uma namorada, e tem de tudo. Eu já vi muita gente lá em Portugal, era normal, os membros da igreja, a gente falava, poxa meu irmão, não é bem por aí, mas aqui não tem mulher. O rapaz falava para mim, aqui não tem uma menina bonita, não sei o quê, ou está tudo casada. Aí ia lá para a bendita noite de não sei do que para arrumar uma namorada.
não é? E aí, de repente, até arrumava, mas a coisa ficava pior. Porque a esperança dele estava em buscar coisa, porque a igreja oferece coisa. E se nós olharmos para a palavra de Deus, e nós vamos olhar no sentido de, o que eu quero entrar com vocês hoje é em Atos, buscando aqui esse fundamento primeiro. Eu estou indo lá em Efésios, na carta aos Efésios, buscando o fundamento. Deus está falando que você já não é mais estrangeiro, nem forasteiro. Você está edificado sobre o fundamento, um edifício ajustado, onde Cristo é a pedra angular. O edifício, juntamente nós somos edificados. Agora nós vamos ver, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ficasse com ela aí em Atos, acha Atos aí. Repare que Lucas, e é impressionante, porque Jesus, nós sabemos que Jesus cura, que Jesus ajuda, que Jesus salva. E diante dessas dimensões espetaculares da narrativa de Cristo, lentamente nós podemos nos transformar em meros espectadores de Cristo. Por quê? Porque Cristo faz maravilhas. Eu vim para Cristo, olha o que Cristo fez por mim, olha como Cristo moldou a minha vida, olha como Cristo me salvou, olha como Cristo mudou a minha situação, porque Ele faz exatamente isso. E acabando como meros espectadores ou entusiasmados dos milagres de Cristo, aquilo que Ele faz, nós acabamos sendo também admiradores de Jesus. E Lucas, ele entra aqui em Atos com uma tarefa fantástica, com a tarefa de nos prevenir desse erro, de ficarmos entusiasmados somente com Cristo, e nos tornarmos meros espectadores do que Cristo faz, e não seguidores. Não sei se você entendeu, vou repetir. Nós ficamos impressionados com o que Cristo faz, porque Ele faz milagres, Ele realiza proezas, Ele é vivo, Ele continua agindo, mas nós nos empolgamos com Jesus Cristo e nos seus milagres, e nós começamos a ficar empolgados com isso, e aí nós vamos levando a nossa vida. Fãs da mensagem de Cristo, fãs da mensagem de Jesus, porém, seguimos a Jesus nos melhores momentos, quando tudo está bem. Esse é o perigo. Quando nós realmente somos seguidores de Cristo, fiéis a Cristo, nós seguimos a Cristo no momento bom e no momento ruim. Quando as coisas estão cooperando para nós ou quando parece que nada está cooperando para nós. Quando nós somos espectadores de Jesus ou ficamos deslumbrados com o que Ele faz, nós corremos um risco de só o servirmos, ou ser espectador de Cristo, servir a Ele só nos momentos bons. E essa instituição, ela existe, e você viu aqui a Sandra falando antes, que há uma regra, há uma norma, porque nós estamos nesse país, e esse país nós sabemos que as normas funcionam. As coisas existem, as coisas são julgadas. E para nós estarmos nesse lugar aqui hoje, como Igreja Batista Link Church, há um nome jurídico, há essa parte toda que deve ser feito. Há também a parte estrutural, que é nós como igreja, os momentos do culto, a hora do culto, o que nós fazemos. E também há a nossa parte e tarefa espiritual como corpo de Cristo. Isso são coisas do nosso dia a dia. Isso nós precisamos saber e nós entendemos que há necessidade dessa parte jurídica. No passado, eles tinham que se coordenar, ou seja, se estruturar. Aquela igreja do passado, ela se estruturava onde? Em cima das leis deles. Eles não podiam ir lá e pôr o nome, eu vou lá pôr o nome da igreja de Jesus Cristo. Eles já pregando Jesus Cristo, já estavam correndo o risco de morrer. Se eles fizessem o que nós hoje temos a liberdade para fazer, que é ir lá colocar o nome lindo, bonito, Link Church. Mas eles não podiam fazer isso. Então o tempo que eles estão vivendo aqui é um outro tempo. É uma outra coisa. E nessa semana eu perguntava, falei, Senhor, tudo bem. A igreja é maravilhosa, a igreja é linda, é algo que o Senhor deixou para nós. E uma pergunta na minha mente veio. Uma igreja verdadeira é uma igreja que? Eu quero que você em 30 segundos pense nessa pergunta. Uma igreja verdadeira é uma igreja que? O que você completaria essa frase? Pensa, uma igreja verdadeira é uma igreja que? Sandra, o que seria para você?
Uma igreja que aprende e passa. Lázaro, o que seria para você? Uma igreja verdadeira é uma igreja que... Pensa. Tiagão. Que influencia o próximo. Elane. Glorifica o nome do Senhor. Alguém mais quer falar? Mãe, fala aí. Sei que a senhora sempre fala alguma coisa daí. Que ama. Rose. Cacá. Uma igreja verdadeira é uma igreja aqui? Vamos, participa. É aniversário da igreja, é da nossa igreja. Nós estamos falando do que é? Uma igreja verdadeira, uma igreja aqui? Você acha que é? Pensa, já volta aí. Lázaro, já sabe? Que absorve a palavra. Para o jovem, Gabriel, uma igreja verdadeira é uma igreja aqui? De acordo com o coração de Deus, já sabe? Uma igreja segue certo o que Jesus ensinou. 3. Reflects the quality of Christ. Amazing. João. Amém. Marcião, sabe me dizer uma? Sem barreiras. Marcos. Jaque, uma igreja verdadeira é uma igreja aqui? Igreja unida. Jordano, que ensina a verdade. Que tem o quê? Compaixão pelo próximo. Vocês estão entendendo? Dá para perceber o que nós pensamos como igreja? Vocês entenderam tudo o que vocês falaram? E eu pensando nessa pergunta, eu fiz alguns tópicos. Fui fazendo essa pergunta e buscando em Atos, olhar para Atos. E eu vou confessar para você, eu fiz apenas alguns tópicos, mas não... Eu, no meio de procurar tópicos, eu falei, meu Deus, se eu for dar todos os tópicos que me apareceram durante essa mensagem, que me apareceram lendo o livro de Atos, porque é exatamente isso que Lucas quis fazer. Fazer-nos entender quão maravilhoso e quão fantástico é o projeto da igreja. Eu me lembro lá no Brasil tinha uma máquina que ele chamava TechPix. Eu acho que nem existe mais, existe? Vocês conhecem a TechPix? TechPix era uma máquina que a propaganda é grande, não é? O povo faz umas propagandas lindas. E aí eles chegavam, TechPix. É uma máquina que tem USB, é uma máquina que é iPod, iPad, tudo. É uma máquina que tem uma boa câmera, é uma máquina que tem é boa para filmar. A TechPix, ela passa como DVD na tua televisão. A TechPix tem imagem de alta qualidade. A TechPix é fantástica. A TechPix tira foto que você não acredita. TechPix faz... Hã? E você acertou. São 36 vezes, eu vi na época, 36 vezes de R$ 39,99. É uma máquina que no Brasil vendia, na época começou a sair a filmadora, que eles na propaganda deixavam a máquina maravilhosa, era um tiquinho de máquina. E aí ele oferecia, você compra a máquina, você ganha a bolsa, você compra a bolsa, você ganha a alça da bolsa, você ganha a bolsa, ela é impermeável, é waterproof. Você está entendendo que exatamente hoje, e o que nós queremos como igreja, e o que eu quero como pastor, não é fazer propaganda enganosa de uma máquina ou de qualquer outra coisa que te iluda. Em Portugal, venderam isso para um senhor, sabe o que ele fez? Ele lá no Algarve entrou com a empilhadeira dentro da igreja e destruiu a igreja. Não a nossa, graças a Deus. Mas ele entrou porque a igreja prometeu e ele falou, investi 100 mil euros aqui. E eu não obtive nada. É propaganda enganosa, é mentirosa.
Mas a propaganda que nós fazemos de Cristo e que nós temos que fazer de Cristo, e essa segurança que nós temos como igreja, e é o que eu quero que vocês cada vez mais tenham, de não ter vergonha de convidar ninguém para vir aqui. Porque eu por muito tempo passei na minha vida com vergonha de convidar pessoas para ir para a igreja. Nós precisamos olhar para tudo isso e responder essa pergunta: uma igreja verdadeira é uma igreja que... Abra aí, Atos 2:47. Capítulo 2, 47. Olha, tem muito mais que isso que eu vou falar, amém? Eu só estou falando para vocês alguma coisa. Atos, no capítulo 2, no 47. Amém? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja verdadeira é uma igreja que cresce. Uma igreja que dá bom testemunho. Cresce porque é uma igreja que cai na graça do povo. Numa das versões da Bíblia diz: e o povo da cidade apreciava o que eles viam. A igreja cai na graça, ou seja, essa atratividade da graça de Deus, não é a atratividade do que a TechPix dá. É a atratividade da graça de Deus, a atratividade do brilho, a atratividade, é uma igreja que tem essa atratividade, ela cresce. Porque ela tem intervenção do Espírito Santo de Deus, e essa intervenção acrescenta a igreja, e aqui nós vemos que o Senhor ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. A igreja é uma igreja que cresce não só em quantidade, porque cresce em quantidade, é prova disso, está aqui, mas ela também cresce em qualidade, e essa qualidade ela existe, porque é o Senhor que acrescentava a eles todos os dias, com a intervenção do Espírito Santo de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vidas que chegavam, e quando o Senhor acrescenta, a vida ela não chega e faz isso, senta no banco e se torna mero espectador, como eu comecei a leitura, como eu comecei falando, ou seja, a pessoa chega, e essa foi a preocupação de Lucas, mostrar dentro dessas partes da Bíblia, que eles chegavam, mas eles não ficavam parados, eles não ficavam, eu não vou fazer nada, não, eles eram acrescentados por Deus, eles eram acrescentados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele faz, a pessoa ela fica incomodada. A pessoa não consegue, porque, afinal, é o Espírito Santo de Deus que está colocando eu aqui mesmo? Eu estou sendo acrescentado pelo Espírito. Estão entendendo o que Atos diz, o que Lucas quis passar? São coisas muito mais profundas do que simplesmente ou meramente nós pegarmos e começarmos a ler. Eu lembro de eu não estava nessa classe, mas eu assisti, era uma que fizeram o negócio do Natal, e eu lembro que o pastor André falou, eu sinto tanto, porque o pessoal, eu assisti no vídeo, eu não estava nessa aula, porque eu também dava aula à noite e não podia estar, mas queria muito estar nesse dia. E ele falou que, pena que o pessoal não se atenta para as situações geográficas das coisas, porque numa situação geográfica, você aprende muita coisa. Por que não foi ali e foi lá? Por que não foi lá e foi ali? Aqui, da mesma forma, quando nós começamos a prestar atenção em coisas pequeninas, ou coisas que aparecem, detalhes que o evangelista aqui dá para a gente. Olha só, abra a tua Bíblia em Atos 17, 28. Falei que hoje nós vamos ler bastante, porque nós vamos fazer em 2 cultos. Eu vou fazer esse, vou fazer o próximo, também continuando com essa mesma pergunta. Eu queria que você fosse para casa pensando nisso. Uma igreja verdadeira é uma igreja que... Olha aí, Atos 17, 28. Amém? Todos acharam? Alguém pode ler? Porque nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. É nele. O que nós estamos aqui fazendo é nele.
é pela atuação dele, através dele. E olha, eu sinceramente, eu comecei, quando eu estava lendo isso daqui, não tem como a gente não ficar atraído por isso. Tudo bem que a questão é questão cultural da época, foi um momento, mas muitas das coisas desse momento, nós conseguimos inserir hoje na cultura e no momento que a gente vive. Preste atenção, aqui em Atos, no começo de Atos aqui, olha, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, isso está em Atos 42, se você quiser acompanhar aí. Olha que coisa maravilhosa, não tem como ler isso daí, não ficar encantado de fazer parte disso. 42, e eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam do pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, como nós lemos. Ou seja, dedicavam ao ensino, tinham vontade de aprender. Um povo que não quer aprender, um povo que não busca, não tem como crescer, porque nós aprendemos de quem? De Cristo. É essa palavra que é luz para nós. É essa palavra que é alicerce para nós. Então, nós temos sempre que buscar na palavra. E se nós olharmos aqui, continuando, eles dedicavam o quê? Comunhão. O que é comunhão? Eu tenho que ter intimidade. É óbvio, gente, que na igreja tem panelinha. Em Portugal tinha a panelinha dos angolanos. Tinha a panelinha dos brasileiros, tinha a panelinha dos goianos, tinha a panelinha dos corintianos, tinha a panelinha dos palmeirenses, brincando. Mas tinha as panelinhas. Quando essa panelinha é saudável, porque a intimidade que você tem é lindo, é maravilhoso. Eu quando eu vejo a foto dos irmãos todos reunidos, falo, graças a Deus, estão tudo bem acompanhados, estão tudo debaixo da graça. É bom esse tipo de panelinha. Enquanto os outros pregam, não tem a panelinha na igreja. O duro é quando essa panelinha, a gente pega essa panelinha e se isola. Mas a panelinha que nos edifica, porque não dá para você ter todo mundo na tua casa. E se a igreja crescer, vai ficar mais difícil ainda. Se a igreja crescer, não. A igreja vai crescer e vai ficar mais difícil ainda. Mas essa panelinha tem que ter. Mas uma panelinha com consciência. E aí, continuando aqui. Eles dedicavam ao partir do pão. Aqui eu vejo o partir do pão como ajuda. Se preocupar não é só comer. Refeição depois fala, eles estavam nas refeições juntos. Isso é ótimo, receber pessoas em casa. Um vai almoçar na casa do outro. Isso só gera o quê? Mais comunhão e mais intimidade. Isso é necessário dentro da igreja. Isso é necessário que nós entendamos que este mês de aniversário, que Deus tem trabalhado conosco, em tudo que Ele tem feito, do começo ao fim, se nós prestarmos atenção, é exatamente trabalhando em cima disso. Deus está nos estreitando, Deus está nos apertando, Deus está nos colocando mais juntinho um com o outro. E talvez esse juntinho com o outro, de vez em quando, dá umas faíscas. Sai faísca. Porque é normal, porque como eu disse no começo, são pessoas. Eu chuto isso aqui, ó. Não faz nada, não reclama, eu posso chutar quanto eu quiser, o que pode acontecer é quebrar. Porque isso é uma coisa, não tem sentimentos, não pensa, não reclama. Mas deixa eu pisar no seu pé se você vê, você não fala, ai, ui, dói. Porque nós somos seres humanos. Quando nós acordamos de manhã, oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, seres humanos. Se nós entendermos o que a palavra de Deus diz, eles eram seres humanos, mas eles estavam com a cabeça, chega de bobeira, chega de viver outras coisas, vamos viver para Deus, vamos viver Deus, vamos servir ao Senhor. E o que eu mais amo é servir na igreja, onde eu sei que pessoas também podem me ensinar. Porque nós aprendemos um com os outros. E isso vai até o último dia da gente respirar. Até o último dia da nossa vida nós vamos aprender uns com os outros.
Eles se dedicavam à oração. Uma igreja que não ora não é uma igreja que vai para frente. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. Ou seja, há um ditado que diz, no Brasil falava, não basta ser pai, tem que participar. E eu falo para você, não basta ser membro, não basta ser um cristão. Tem que, fala bem alto. Não basta ser membro, tem que. Porque nós somos servos de quem? Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Se nós queremos viver tudo isso, porque uma igreja verdadeira é uma igreja que cresce. Ela só cresce nesses padrões. A igreja de Deus não cresce fora desses padrões. É uma igreja simpática e eu agradeço a Deus, parabéns pela Josi, parabéns Lázaro, pelo trabalho que vocês fizeram semana passada. Muitas pessoas vieram me procurar e falaram para mim assim, rapaz, como eu fui bem recebido aqui. Eu falei, olha, volte quando você quer, olha, às vezes não dá para mim vir, mas do jeito que vocês me receberam, na mesa, não tem como eu não voltar. E de pouquinho em pouquinho, aparece um mês, aparece igual eu. Vinha um mês, vinha outro, de pouquinho em pouquinho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma igreja que recebe as pessoas de todo tipo. É uma igreja que não põe etiqueta nas pessoas. Como a Sandra mesmo disse, a gente tem que ter cuidado sim. A gente tem que ter sabedoria porque a regra é lei. Ninguém quer. Não é, nós queremos resolver os problemas, não criar mais problemas. E nós temos que ter essa sabedoria buscando. Mas, e olha, já pega o gancho fantástico daquilo que foi falado. Nós somos o que em Cristo? Diz. Um corpo. Nós somos um corpo. Oh, desculpa, meu filho. Eu acho que você tem que pôr a câmera um pouco mais longe. Nós somos só um corpo de Cristo, ok? Nós somos um corpo só. Vou procurar ficar quieto. Um corpo de Cristo. Se chega alguém que não é parte desse corpo, qual é a maior atenção que nós temos que dar? Diz para mim. A quem não é do corpo, porque nós somos um. Estão entendendo a linha de lógica? Nós somos um só. Então a nossa atenção maior tem que ser para quem não é ainda parte do um, que nós somos. E quando nós vemos uma pessoa, nós recebemos uma pessoa, isso demonstra o nosso amor. Então não é uma pessoa, nós todos temos que ter essa visão. Porque através de ouvir aquilo que eu ouvi, através da recepção, a gente puxa. A gente resgata. Uma igreja que ensina a palavra. Porque aqui ele diz que se dedicavam ao ensino da palavra. Cresce porque nós somos usados por Deus. Ou seja, da igreja, veja só uma outra coisa. Eu acho que não sai do primeiro tópico hoje, mas tudo bem. Vamos embora. Uma igreja que cresce, uma igreja que tem esse brilho, na igreja todos são de tudo. Vê que numa igreja você pode ter um bombeiro, numa igreja você pode ter, por exemplo, um médico, você pode ter dentista, você pode ter todo tipo de pessoa. Você tem com todos os tipos de profissão. Você tem pessoas que são engenheiros. Na igreja, não só nós nos tornamos engenheiros, uma coisa que eu aprendi que a gente faz meio que de tudo, mas que o nosso talento, ou aquilo que a gente faz como servo de Deus, também conta. O nosso talento não é somente o talento que o Espírito Santo de Deus dá, mas é o nosso talento natural. O que a gente pode fazer um pelo outro. E eu me lembro bem, para encerrar esse assunto, e eu conversava com a minha mãe, porque ela sempre conta das experiências, e eu sempre vou relembrando, porque é bom para puxar a memória daquilo que eu vivia. Tinha um casal de velhinho em 2 ruas para baixo da rua da minha casa, e para cima era a rua da igreja. E aquele casal de velhinho, a mulher tinha um problema muito sério na perna. Tipo, ferida, estava com a perna toda debilitada, estava com a perna mesmo mal. Eles não saíam, não faziam nada, os velhinhos estavam acabados. Minha mãe, ela não entendia nada de curar ferida de perna de velhinho. O que ela fez? Ela falou, eu vou falar com a irmãzinha Conceição da igreja, porque ela é enfermeira e ela pode ajudar essa velhinha.
Ela foi até a Conceição, falou: Conceição, dá para você ir dar uma olhadinha? Marina, assim que eu tiver um tempo, vou lá com você e nós vamos lá ver. Foi ou não foi, mãe? Foi lá ver a perna da velhinha, que tanto tempo já estava praticamente para perder a perna. E ela foi lá, Conceição, com os cuidados de uma enfermeira. Começou a tratar da perna da velhinha. Começou a tratar, até que passado um tempo, a perna dela fica boa. Trabalho de Deus. Serviço de Deus com os nossos talentos. Muitas vezes a gente fica lutando para Deus. Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida, ou age na minha vida. Meu irmão, a gente já tem o nosso talento natural. Qual é o meu talento? Que é nítido. Música. Eu já vou botar em prática. Já vou tentar formar crianças, jovens, até adultos que queiram aprender música. Eu estou disposto a abençoar. E eu estou disposto a trabalhar pela Link Church nesse assunto. Porque é um talento que Deus me deu. Mas cada um de nós, se você pensar, você tem um talento, você tem como abençoar. Você tem como ser servo, você tem como, assim como aquela velhinha. Minha mãe não sabia fazer nada, mas ela, mas eu tenho alguém que pode. Aquele casal foi abençoado. Aquele casal recebeu uma bênção de Deus. E eu vou para a segunda, e eu encerro na segunda e a gente continua semana que vem. Abre tua Bíblia aí em Atos 4, continua, né, que já está aí perto, nós vamos seguindo Atos 4, do capítulo 1 até o versículo 4. Vou trazer mais perto aqui, que pequenininha a letra. Capítulo 1 até o 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam, deixa eu virar a página, os apóstolos estavam ensinando e o povo e proclamando Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram a Pedro e João, como já estava à noite, então os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto dos 5.000. Ou seja, meu segundo ponto, baseado nesse versículo, é que uma igreja verdadeira é uma igreja que prega um Jesus que está vivo. Não prega TechPix de novo, prega Cristo vivo. Não prega coisas falsas. Porque aqui eles anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Atos 4:33, abre aí. 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Novamente, eles anunciavam a Cristo. Uma igreja verdadeira é uma igreja que ensina um Cristo vivo. Um Cristo que restaura, um Cristo que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que batiza e um Cristo que transforma, um Cristo que muda e um Cristo que faz coisas fantásticas. Onde Jesus Cristo é o foco, não a estrutura, ela existe porque precisamos dela. Mas o foco principal é Jesus Cristo. O nosso foco principal é pregar o Evangelho. Um Evangelho verdadeiro, um Evangelho que produz efeito, um Evangelho que tenha sustância, como minha mãe fazia sopa com sustância quando a gente estava com gripe. Aquela sopa que, sabe, do Evangelho que você fala com tutano. Aquela sopa verdadeira que você fala, essa me deu força, fez eu suar, fez eu sentir algo. É exatamente isso. Quando uma igreja ela é verdadeira, ela pega um Cristo ressurreto, ela prega um Cristo como foco e ela acredita que Deus ele age. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi muita coisa acontecer pelas mãos de Jesus Cristo dentro da igreja. Se você perguntar para mim, eu vou ser o primeiro. Olha, irmãos, eu estou orando amém, vamos orar por cura, porque eu acredito. Ele, se ele quiser, ele cura. Eu acredito, eu vou fazer a minha parte, porque eu não estou na cabeça dele. Eu não estou na cabeça de Deus.
Mas eu sei que a minha função é, como diz, reúna ali os diáconos, reúna os presbíteros, vamos lá, vamos ungir, vamos orar. Essa é a nossa função. Uma igreja que tem esse padrão e que acredita num Cristo que é vivo, é uma igreja que prega esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta. Não vem de cura de Jesus, não vem de libertação de Jesus, não vem de as coisas que Cristo pode dar, mas prega um Cristo que dá. Mas o foco é Cristo, não aquilo que ele faz. Me lembro de uma vez, e para mim me chamou muita atenção, porque eu vejo a atuação, e às vezes durante o culto, Deus pode movimentar, porque o Espírito Santo, porque era uma igreja que se colocava sendo guiado por Deus. Nós estávamos num culto, e eu lembro que era um culto de missão em Portugal, e era um culto que tinha um pastor de Burkina Faso, nós convidamos alguns pastores de fora, e esse homem, ele trabalhava com crianças em Burkina Faso e com missões. E ele veio, só que ele falava francês. E o irmãozinho que foi traduzir ele sabia male-male o francês, mas tentou fazer o máximo. E no final do culto, para complementar, um dos pastores pegou da igreja, pegaram o microfone e começaram a falar. Mas o culto estava naquela unção de Deus, porque era a movimentação de Deus. E eu me lembro bem, porque eu estava sentado na parte de trás, ali como eu era diácono na época. Eu estava sentado na parte de trás, eu ficava atento ali na porta, né? E eu vi um casal de português. E aquele português, ele estava super atento, ele estava comendo cada palavra que estava no culto. Mas a esposa, ela estava com um olhar meio que não estava muito afim daquilo. Não estava querendo muito aquilo. Veja só, quando uma igreja ela prega a vida, quando ela prega realmente o evangelho de Cristo, ela causa um efeito no nível espiritual que você fica bobo de ver muitas vezes. Porque ela é uma igreja que prega o evangelho de Cristo. E lá, nós sentados, eu nunca mais vou esquecer aquela cena. Aquela mulher, ela levanta para ir embora, para ela descer, ela começa a sair. Eu não vou sair não, para ficar tranquilo. E aí ela começa a sair para descer. Na hora que ela vai para descer a escada, o pastor para o que ele está falando. Ele fala, eu queria falar para essa senhora, eu não conheço a senhora. Eu não sei de onde a senhora veio. Mas o Espírito Santo de Deus está me mandando dizer uma coisa para a senhora. Não deixe este culto hoje. Eu vi muita unção e muita autoridade de Deus. Ele não conhecia mesmo aquela pessoa. Nem eu a conhecia. Era uma pessoa que veio porque ouviu falar de missões. Em Portugal, às vezes, aparecia alguém assim. E aquela mulher, ele falou, não saia, porque Deus está falando para você, desse voto de que não saia. E ela podia ter saído, mas ela, tocada pelo Espírito Santo, não saiu, voltou. Ela se sentou naquele banco e ficou até o final. No final do culto, nós fomos até aquela mulher, trouxemos aquela mulher e a igreja inteira clamou por ela. Sem saber o que estava acontecendo. Uma semana depois, aquela mulher estava com... Tivemos um contato maior, eu fui visitá-la, nós fomos visitá-los. Aquela mulher tinha os 2 seios totalmente podres. Podres. Não era, ela foi diagnosticada com câncer. Não, ela tinha os seios com drenos, estava completamente preto e podre. Ela estava em risco de vida. O marido estava todo buscando Deus. E aquela mulher, na hora que ela pega e ela começa a sair, ela resolve voltar e ela é tocada por Deus. Nós oramos, porque nós pregamos o quê? Um Cristo vivo. Eu prego um Cristo vivo. Eu prego um Cristo que muda. E aí aquela mulher foi tocada por Deus. Em 1 mês, foi tirado todos os drenos. E o peito, ou os seios daquela mulher, ficaram praticamente como novos. Eles serviram a Deus, hoje são cristãos, servem a Deus em Portugal, numa região do norte de Portugal. Mas vocês estão entendendo que uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que prega ao Senhor, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está nesse lugar. A cura do Senhor. Quando nós oramos, não é uma mera oração. Quando nós pedimos a Deus, não é um mero pedido. Nós acreditamos para quem nós pedimos. Nós confiamos que Deus nós servimos. Nós confiamos que o nome dele é poderoso. Quando eu canto ao Senhor, quando nós cantamos a canção, eu degluto cada palavra que eu canto. Lucas 21, 33. Já estou encerrando. Porque nós não pregamos moda, nós não pregamos uma tendência. Porque tendência e moda, ela passa. A tendência passa muito rápido. Pode até fazer sucesso, mas passa. Mas não, uma palavra séria, uma convicção séria em Jesus.
ela produz efeitos extraordinários. Lucas 21, 33. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor não passam. Se nós estivermos confiando nas palavras de Jesus, nós vamos colher o fruto disso. Se a nossa convicção for em Jesus, baseado em Cristo, nós vamos colher o fruto, porque pode passar tudo. E uma igreja, e eu encerro aqui, ela tem a sua ação social, ela tem a sua caridade. A igreja, ela tem tudo isso. Porém, esta não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que prega o evangelho e aonde as outras coisas estão embutidas nisso. Ou seja, pregando o evangelho, servindo a Cristo, eu faço caridade, eu ajudo, eu tenho a minha assistência social, conforme a estrutura vai melhorando. Eu prego o amor de Cristo, salvação, mudança de vida, mudança de caráter, e por aí vai a série de coisas que Cristo pode fazer. E aquilo que Cristo pode fazer por nós, e nós vamos depois na semana que vem continuar esse tópico, ou seja, eu ainda tenho mais alguns tópicos aqui, ou seja, da questão de a verdadeira igreja, respondendo essa pergunta que a verdadeira igreja é. Todas essas perguntas, ou até então, esses dois tópicos que eu falei, está com o teu nome escrito. Vocês fazem parte disso. Não está só com o nome, porque é o pastor, não. Está com o nome de vocês escrito. Seguir aqui o que está escrito não faz parte nossa. E para aqueles que nos visitam, que ainda não tomaram uma atitude de falar, eu queria fazer parte desse membro, eu sei que alguns estão orando. Uma coisa eu falo, não olhem por muito tempo, tomem uma atitude. Sirvam ao Senhor. Se você tem vontade de servir, vamos servir a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Vamos trabalhar como igreja. Vamos aumentar o reino de Deus. Vamos trabalhar para o reino de Deus, naquilo que você pode dar. Para que o Senhor possa trabalhar em nós, nos nossos talentos e na nossa vida. Para que nós possamos ser uma igreja verdadeira. Uma igreja que faz a diferença. E eu acredito que nós estamos vivendo um momento bom, que Deus está abrindo algumas coisas para nós, Deus está trazendo pessoas aqui. E o meu apelo para vocês é que nós possamos ter uma só mentalidade, que é a mentalidade de ganhar almas para Jesus e resolver o que tem que ser resolvido, como servos de Deus, maduros, buscando o crescimento do Evangelho de Cristo. Eu convido você a se colocar de pé.